Oi, crianças! O meu aniversário de 27 anos está chegando. Hoje é 2 de junho, meu aniversário é dia 14, eu vou fazer 27 anos. E eu quero fazer esse vídeo mostrando assim a revelação que eu tive, porque a gente pensa na nossa vida sobre as nossas conquistas profissionais, o que a gente conquistou, o que a gente não fez, o que a gente sonha, o que a gente quer, quais são as coisas que a gente vai buscar, que a gente vai correr atrás. Mas eu percebo assim que o maior privilégio que eu poderia ter na minha vida eu já tive, porque eu andei nos caminhos do Senhor. Eu conheci Jesus Cristo, eu nasci e fui inserida. O maior presente que eu poderia ganhar, a maior herança que eu poderia ter, a melhor coisa que a minha mãe poderia me dar, não é uma educação na melhor escola, não era me preparar falando vários idiomas, mas era conhecer a Cristo. E me fazer conhecida dele, e ter um relacionamento com ele, e saber que Deus não é só o Deus dos meus pais, mas o meu Deus pessoal. E é até emocionante falar sobre isso, mas o maior privilégio é poder que nesses 27 anos eu sei que não teve um dia sequer que eu não estive na presença de Jesus. Eu nunca me afastei do Senhor Jesus, não teve um dia que eu não dormi e eu não acordei pedindo pro Senhor. Eu cresci nesse ambiente, eu fui apresentada a Cristo desde criança. E eu vejo, que existe um versículo que fala assim: tente por alegria o passar por várias provações, porque a provação da vossa fé produzirá esperança, produzirá perseverança em um caráter aprovado por Cristo. E quando eu comecei a ficar mocinha ali, que eu saí da infância, da primeira infância, com 11, 12 anos, foi quando eu tive que lidar com muitas coisas, passar por muitas provações. E eu lembro que era dia e noite orando, Salmos 70 e Salmos 71. Então a minha adolescência inteira foi buscando a Deus, foi fazê-lo para perto de mim, eu dizia que eu ia capturar Jesus. E depois eu entrei na adolescência, na vida adulta, e sempre foi isso. Então eu vejo assim, que talvez as provações que eu tenha passado realmente me aproximaram de Deus. E eu sempre fui muito próxima do Senhor, Ele sempre foi meu maior sonho, Jesus sempre foi meu maior sonho. Então realmente não teve um dia assim que eu tivesse lucidez, que eu fosse eu, que eu não pensasse em Jesus, que eu não procurasse Jesus, que eu não quisesse estar com Jesus. Eu não sou perfeita, sou uma mera pecadora, eu errei muito, mas a misericórdia e a bondade do Senhor se renovaram a cada dia na minha vida. Então, de todos os pecadores, talvez eu seja pior, como dizia Paulo, mas não teve um dia que eu estive longe da presença do Senhor. Todos os dias o Senhor estava perto de mim, em todos os dias eu conhecia, em todos os dias eu buscava, todos os dias eu clamava. Tem um Salmo de Davi que fala que em Salmos 71 diz que ele quer passar todos os dias na casa do Senhor, porque a esperança dele e a confiança dele está no Senhor desde a mocidade. E é isso. A minha esperança e a minha confiança estão no Senhor desde a minha mocidade, desde que eu era muito pequena. Eu sempre andei nos caminhos do Senhor. Eu sempre estive na presença de Deus. Não é que eu estou falando que eu sempre fui perfeita ou nada disso, mas eu sempre estive em busca do Senhor. Jesus sempre esteve comigo. E hoje eu vejo que não existe privilégio maior do que esse. Não tem nada que eu poderia pedir mais a Deus do que a presença dele. Não teve um dia sequer que eu estive longe da presença dele, que ele não esteve nos meus pensamentos. Eu sei que o Senhor estava comigo em todos os momentos. E eu gravo esse vídeo até para os meus filhos verem no futuro, eles saibam que tudo que eu mais quero é que eles andem no caminho do Senhor, andem no caminho que conduz à salvação, que eles tenham um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, com Jesus Cristo, porque foi isso que eu tive, foi isso que a minha mãe me apresentou, foi isso que ela me deixou de herança, de legado, foi isso que tem aquele versículo que fala: ensina o teu caminho, ensina o caminho do Senhor para os teus filhos, para que eles aprendam e nunca se desviem deles. E esse foi o meu maior presente. Então eu tenho 27 anos e eu tive o maior privilégio que uma pessoa poderia ter, que é sempre andar nos caminhos do Senhor, sempre ter o Senhor perto, sempre estar ali clamando e orando. E não existe nada mais que eu poderia pedir para Deus do que isso. Para mim, esse é um sucesso, essa revelação é um sucesso. E se por acaso, você tá vendo esse vídeo e pode até pensar: nossa, mas eu só conheci Jesus depois. Jesus, ele tem uma história para cada um de nós. E tudo que passou é passado. A gente tem que olhar daqui para frente. Então, por mais que eu seja muito grata pelo que aconteceu, a minha oração e meu desejo para os próximos anos que virem
e que seja a sua oração e seu desejo para os próximos anos que vierem da sua vida é que você ande sempre no caminho do Senhor, que você busque Ele como se fosse um tesouro, que você casse e queira capturar Jesus, que você tenha sede e fome do Senhor. É isso que eu quero para mim, é isso que eu desejo para você, e é isso que eu vou deixar de ensinamento para os meus filhos. Essa é a minha herança, esse é o meu legado.